Para começar, vamos imaginar dois países. Um deles investe 117,2 bilhões em educação, que corresponde a 6% do seu PIB. O outro tem um sistema educacional falho, que contribui para a desigualdade social e tem péssimas notas no PISA. Bom, se você conseguiu imaginar os dois separadamente, tente uni-los. Se você conseguiu, parabéns, você conseguiu imaginar a realidade da educação brasileira. Pode até parecer pouco o percentual de 6% do PIB investido pelo Brasil em educação, mas sim, esse percentual é até alto, ultrapassando os Estados Unidos e o Chile. Mas bom, por que nossa educação não progride mesmo com investimento? Isso se dá pela disparidade de investimentos no ensino superior e no ensino básico, sendo que dos 117,2 bilhões, 75,4 são investidos em educação superior, ao passo que 34,6 são investidos em educação básica. Essa disparidade de investimentos causa sérios problemas e aumenta e contribui para a manutenção das desigualdades sociais. E é disso que fala esse documentário. Mas antes de falar sobre os efeitos da disparidade de ensino, vamos entrar a fundo e explicá-la. Para se ter noção, segundo os dados da OCDE, o Brasil gasta cerca de 3,6 mil dólares com um aluno de ensino fundamental e médio, cerca de 11,7 mil reais. Para se ter noção, além disso, os outros países membros da OCDE gastam em torno de 10,5 mil dólares, o que é 176% a mais do que o Brasil. Quando o assunto é ensino superior, o Brasil deixa para trás países como a Polônia, a República Tcheca e a Itália, investindo 11,7 mil dólares, o que dá mais ou menos 36 mil reais. Esse valor é até muito alto, passando a Coreia do Sul, um dos primeiros do ranking. A média é de 16,1 mil dólares, mas esta mesma é puxada para cima por investimentos de países como Luxemburgo e Reino Unido, que investem muito. Para a gente entender como a má distribuição de recursos entre ensino básico e ensino superior se torna um problema, a gente precisa ver que a gente vive num país onde tem 13 milhões de pessoas que ainda são analfabetas e onde o ensino básico é totalmente esquecido, é sucateado, tem maus equipamentos, baixos salários para professores e outros fatores que agravam cada vez mais seus maus resultados no PISA, por exemplo. Ao passo que o ensino superior normalmente é modernizado constantemente, recebe muito mais investimento, cerca de até 4 vezes mais. E o que isso causa como consequência direta? Normalmente quem estuda em escola pública tem poucas chances de ingressar em faculdades públicas. É só olhar os dados. Quem tem uma renda média de até R$ 250 per capita tem 1% de chance de entrar em uma universidade pública. Ao passo que quem tem essa renda elevada para R$ 20 mil tem chances até de 40%. Mas bom, de onde vem o dinheiro que paga isso? Basicamente de impostos. Todo serviço público necessariamente envolve dinheiro de impostos. Mas os impostos que financiam a educação são basicamente o ICMS, ou seja, impostos sobre o consumo. Proporcionalmente, quem mais paga em impostos pelo consumo são os pobres. Ou seja, o sistema educacional brasileiro, os pobres pagam para não estudarem em faculdades públicas, ao passo que os ricos pagam menos impostos em consumo e acabam por estudar e usufruir do dinheiro gastado pelos pobres. Diante de tudo que a gente apresentou, acho que é meio difícil acreditar que o Estado seria a solução para os problemas da educação. Principalmente porque o Estado, pela disparidade de investimentos entre ensino superior e ensino básico, acaba por aumentar a desigualdade social com o dinheiro que seria gasto para diminuí-la. Um sistema que cobriria isso, sendo mais igualitário e até mais eficiente, é o sistema de vouchers. Ele é basicamente assim: o Estado deixa de gastar com escolas públicas, as escolas públicas são privatizadas. O dinheiro que ele deixou de gastar, ele repassa para a população em forma de vales, e essa população coloca seus filhos em uma escola particular, pagando a escola com os vales distribuídos pelo governo. Bom, muita gente defende que o Estado tem que sim contribuir com a educação, e citam a Suécia, a Noruega e os países do norte da Europa. Mas bom, eles mesmos já estão adotando sistemas diferentes. Para se ter noção,
de 10 escolas suecas, 4 já adotam o sistema de voucher. Mas em relação à universidade seria mais difícil. Bom, temos também uma solução. Se for pegar na USP, por exemplo, em cada 6 de 10 alunos poderiam pagar uma mensalidade. E modelos como a França, o Japão, a Inglaterra e a Alemanha já cobram mensalidade em faculdades públicas de quem pode pagar. E eu acho que isso seria uma solução para esses problemas. Então, seria necessariamente tirar o controle do Estado do ensino básico e tornar ele mais dinâmico, além de atribuir uma base de ensino melhor e deixar as escolas privadas agirem com certa liberdade. Olá, estou com Edna da Conceição, uma professora que lecionou em escolas públicas por aproximadamente 30 anos e gostaria de fazer algumas perguntas para ela. Como é ser professora no Brasil, considerando o cenário de desvalorização dessa profissão? Nossa, para ser professora, eu acho que a gente tem que gostar, né? Tem que amar o que faz. Porque eu trabalhei na rede municipal, eu não me senti desvalorizada. Eu acho que o salário assim, até razoável, um salário bom. E eu achava muito bom eu receber por aquilo que eu gosto de fazer. Realmente a rede estadual, eu acho que os professores eles são bem menos valorizados. A segunda pergunta é: o Brasil investe 117 bilhões de reais em educação. Mesmo assim, o ensino básico é sucateado. Você acredita que dentro das limitações do ensino básico é possível ter bons resultados, mesmo com o baixo investimento? Bem difícil. Bem difícil, porque né, a gente precisa de material, a gente precisa de são muitos fatores que contribuem para a melhora. Então, mesmo tendo dedicação dos professores, fica bem difícil, né, chegar ao ideal. Tá. Terceira pergunta. O ensino público normalmente tem sua base curricular homologada. Agora essa base se estende a todo o ensino. Você acredita que a homologação da base nacional, ou seja, a padronização do ensino, traz algum benefício? Eu acredito que sim. É bem padronizada, eu acho que facilitaria, né, para esse aluno, para ele seguir depois numa universidade, eu acho que seria o ideal. Quarta pergunta. Levando em conta que o ensino em algumas partes do mundo funciona por sistema de voucher, ou seja, o governo distribui vales e a população usa esses vales para contratar um ensino privado, você acredita na implementação desse sistema no Brasil? Depois de tomar conhecimento como é esse sistema, eu acredito que sim. Né? Porque o dinheiro ele teria assim, chegaria já no onde seria o melhor lugar para ele chegar, né? Que fosse a população, para a população resolver assim, o que ela quer. Eu acredito que sim. Tá, foi todos. Obrigado. Gostaria de agradecer por essa entrevista e até. Se já não fossem os problemas estruturais na educação brasileira, ainda temos a doutrinação escolar. Mas para isso, vamos lhe contar uma pequena história. Nossa história começa como quase todas as histórias começam, com um jovem político de rápida ascensão. Ele luta contra um governo de exceção e para isso não medirá esforços para fazer uma revolução. Ele junta suas forças e tenta ir contra o governo, mas acaba derrotado e humilhado. Mas ainda esperançoso, ele se junta às instituições de ensino a fim de, por meio delas, doutrinar a juventude, para que no futuro consiga, com uma massa de alienados e apoiadores dele mesmo, completar seu ideal revolucionário. O político da história é uma analogia a toda a esquerda brasileira, que sim, lutou contra uma ditadura, mas não por democracia e sim por outra ditadura. Fatos como esses são ignorados pelas instituições de ensino, que preferem omitir informações históricas que comprometam a narrativa. Mas tudo isso vem de uma figura central, o controverso patrão da educação brasileira, Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador brasileiro, nascido em Recife,
que ficou conhecido pelo seu método revolucionário, mas que a longo prazo se mostrou uma ferramenta de doutrinação e de alienação. Ele ficou famoso pelo feito conhecido como 40 horas, onde ele e um grupo de educadores alfabetizaram um grupo de adultos em 40 horas. Mas bom, fora isso, ele é uma figura muito controversa. Mas quem é Paulo Freire por trás da lenda? O bom educador brasileiro fez a fama com seu método baseado no contexto sociocultural onde o aluno, ou seja, o aluno no ambiente rural, aprenderia palavras comuns a seu convívio, como enxada, por exemplo, sendo que aprenderia sílaba por sílaba como tijolos em uma parede. Porém, a segunda parte do método seria este aluno se rebelar contra a sua situação e lutar em uma revolução. Se retomarmos a história ali, veremos que o método dele foi um dos principais pilares de toda a doutrinação ideológica que existe na escola. O método Paulo Freire, portanto, tem um componente pedagógico que pode ou não ser eficaz, mas não é ideológico, e uma segunda parte repleta de ideologia. É possível separar uma coisa da outra? Para Gilmar Bornato, professor da PUC-PR, sim. O método em si é fantástico e maravilhoso e cultuado no mundo inteiro. O que não pode é ter uma ideologia por trás, afirma. Geraldo Barnuí Horn, do programa pós-graduação de educação da UFPR, discorda. Não é possível separar o método do processo em construção. Ele pensou o método no sentido emancipatório. A escola não faz sentido nenhum se isso for retirado. Para Horn, retirar a ideologia da educação é inalcançável. Ele também defende que, embora diferente do que há 5 décadas, a dinâmica de opressores e oprimidos continua existindo. Há uma luta de classes, para mais complexas e mais resiste. Já Luiz Diniz, também da UFPR, não vê nada de aproveitável no método de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Você quer o livro de educação, um livro que trata basicamente política, marxismo, de revolução e do ensino como meio para realizar uma transformação revolucionária, afirma. Ainda sobre a doutrinação, é bom ressaltar que ela não é de hoje. O economista Friedrich Hayek disse uma vez: a geração de hoje cresceu no mundo em que, na escola e na imprensa, o espírito da livre iniciativa é apresentado como indigno, o lucro como imoral, onde se considera uma exploração dar emprego a 100 pessoas, ao passo que chefiar o mesmo número de funcionários públicos é uma ocupação honrosa. Bom, mas agora já sabemos da doutrinação, já sabemos de sua origem, precisamos saber as suas soluções. A principal solução é o polêmico projeto de leis de escolas sem partido, muitas vezes confundido erroneamente com leis que censuram, mas o projeto apenas prevê liberdade e o pluralismo de ideias dentro do ambiente escolar, mas para isso ele atribui deveres ao professor. Deveres do professor. Primeiro, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Terceiro, o professor não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações públicas e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, uma mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que sejam de acordo com suas próprias convicções. Sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados dos líderes anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula.